Por que que você deve se conhecer? Eis a questão, ser ou não ser. Nesse vídeo eu vou tentar trazer de forma simples o porquê que você deve se autoconhecer. E com isso eu quero filtrar se você deve ou não continuar nesse vídeo. Como que essa reflexão soa para você? As pessoas que você mantém na sua vida, as situações que você tolera é um reflexo de como você se ama ou não. Se isso soa de forma ok, talvez esse vídeo não seja para você. Mas se essa pergunta, essa reflexão soa como ai, será que eu me amo? Será que eu não me amo? Esse vídeo é pra você. Mas vamos lá, o porquê que você deve se autoconhecer? Para você parar de tolerar situações que você não deveria tolerar. Eu acredito que essa é a pergunta principal, assim, do autoconhecimento. Porque a gente se autoconhece pra gente saber, assim, quem eu sou, o que eu tolero, o que eu quero, o que eu não quero, como eu quero, de que forma eu quero, o que eu aceito, o que eu não aceito. Em resumo, é por isso que você deve se autoconhecer. Mas o que é autoconhecimento? Talvez seja parar de viver no automático. Talvez seja você construir um manual de quem você é, de para onde você vai. E não existe nenhuma outra forma da gente construir autoconhecimento, um manual sobre a gente mesmo sem a gente parar e se fazer perguntas. Então, se autoconhecer é construir perguntas e respostas sobre você mesmo. Em si é parar de viver no automático. O que ocorre quando você começa a se autoconhecer? Eu acho que a frase que você mais vai escutar é: você é uma pessoa difícil de lidar. Eu hoje tenho uma grande questão assim sobre a vida. Será que as pessoas são difíceis de lidar ou será que as pessoas construíram o autoconhecimento suficiente para saber o que elas toleram ou não? Porque uma pessoa que se conhece, ela é uma pessoa difícil de lidar, sabe por quê? Porque ela para de ser Maria vai com as outras. Então, quando você começar a se autoconhecer, enquanto as pessoas não estiver dizendo para você que você é uma pessoa difícil de lidar, que você deveria ser mais maleável, você não tá se autoconhecendo certo. Porque se autoconhecer é a gente se firmar no mundo. E isso só ocorre quando a gente se conhece. Vou te dizer o que ocorre quando você começa a se autoconhecer. Existe o lado positivo e o lado negativo, mas eu acredito que uma das frases que você mais vai escutar é o quanto você é uma pessoa difícil de lidar. Porque hoje, pessoas que se autoconhecem se tornaram pessoa difícil de se lidar, sabe por quê? Elas param de ser Maria vai com as outras. Elas param de ser Maria vai com as outras. E mais, elas param de tolerar coisas que antes elas toleravam. E qual que é o principal ponto positivo quando você começa a se autoconhecer? Você começa a construir uma identidade de existir no mundo, sabe? Você passa a deixar de ter, como é que eu posso dizer, só o teu nome. Você passa a existir, você passa a se posicionar, você passa a brilhar, você passa a ser totalmente diferente. Mas qual que é o lado negativo disso tudo, né? Porque tudo na vida existe um lado bom e um lado ruim, e Deus criou os dois. E qual que é o lado negativo? É que as pessoas vão se afastar de você. De que talvez você vai passar um tempo sozinha. Porque quando você começa a se autoconhecer, o lado positivo é que você pode analisar as pessoas que estão ao seu lado. E pode perceber muito mais o que você tolera, o que você não tolera. E quando você começa a dar luz a quem você é, dar luz a essa nova identidade, as pessoas ficam com medo, sabe por quê? Porque elas não conseguem mais fazer com você o que elas faziam antes. E eu digo assim, de que essa é a magia do autoconhecimento, é por isso que você deveria parar e se autoconhecer, sabe? Porque é incrível. É incrível porque eu parto do momento em que o autoconhecimento salvou a minha vida, sabe? Depois que eu comecei a construir um manual de mim mesmo, que eu comecei a responder as perguntas, que eu comecei a descobrir quem eu sou na fila do pão, tudo mudou. Tudo mudou. E é por isso que eu vendo a ideia sempre de que você precisa parar e se autoconhecer. Você precisa saber quem você é na fila do pão. Eu falei, mas vamos falar como que você deve começar a se autoconhecer. Eu acredito que o primeiro passo é você parar de viver no automático. O que é parar de viver no automático? É começar a se questionar o que você está aceitando, o que você não está aceitando. É começar a observar como as pessoas te tratam. Se elas te tratam bem, se elas te tratam mal, se elas te tratam como indiferença. Começar a perceber como o seu corpo se sente com algumas pessoas. E começar a perceber, principalmente assim, o que está passando na sua cabeça.
que eu acho que é uma das coisas mais desafiadoras que tem no mundo atual, as pessoas começarem a se auto-perceber e entender o quanto os pensamentos impactam no humor, na vida, na carreira, no comportamento, porque a partir de um pensamento que você tem, você vai reagir e se comportar de tal forma. Então, eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é parar de viver no automático. E para te ajudar a fazer isso, eu preparei mais de 20 perguntas profundas que não é assim, ai, quem que você é? Quais são as suas qualidades? Para te ajudar a se autoconhecer, para ajudar a construir esse manual que eu tô falando que você precisa ter sobre você mesmo. Uma pergunta que eu te faço é, que eu até anotei aqui, se tirasse tudo de você, quem fica? E aí eu me lembro muito de uma história de Jó. Todo mundo já conheceu a história de Jó. Se você não conhece a história de Jó, joga no ChatGPT, procura um vídeo no YouTube e vai descobrir. Mas o que acontece em Jó? Ele perdeu tudo que poderia construir a identidade dele. Tudo. Status, família, dinheiro, tudo. Só que sabe o que Jó não perdeu? Você sabe? Ele não perdeu a si mesmo, porque ele sabia quem ele era antes da dor. E a pergunta que eu te faço, de novo, é: se tirasse tudo que você tem, quem sobra? Quem sobra? Nada? Se tirasse o relacionamento que você tem, quem sobra? Se tirasse o trabalho que você tem, quem sobra? Se tirasse a família que você tem, quem sobra? E é por isso que você deve se autoconhecer, porque eu tenho uma leve impressão que 90% das pessoas não costuma sobrar nada. E aí dá palco para quê? Para ansiedade, depressão, falta de sentido na vida. Mas se você se autoconhece, pode te tirar tudo, mas nunca vão poder te tirar quem você é. Quem é você existindo no mundo. E com isso, eu deixei mais de 20 perguntas para você responder. E aí, depois de que você responder, eu quero que você faça a seguinte questão. Pegue as respostas, joga no chat GPT e pede: chat, de acordo com essas respostas que eu te dei, veja quais são os meus pontos fortes e veja quais são os meus pontos de melhoria. Aí ele vai te responder. Depois disso, você mande para ele: me ajude a montar um plano de ação simples, com ações diárias ou semanais, na qual eu posso estar melhorando as minhas fraquezas. Se esse vídeo ajudou você, se você ficou até o final, curte, comente, mande para alguém.